Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading e mais uma sexta-feira a gente está aqui para ver mais uma análise da semana. Antes de mais nada, antes até de comentar o vídeo, né, da semana passada, da análise da semana passada, preciso novamente te pedir desculpa por não ter trazido nenhuma informação a respeito do Congresso, que eu falei no vídeo passado também, né, que eu ia fazer um vídeo falando a respeito desse Congresso e trazer até o link de inscrição, mas, de novo, vou ter que dizer que eu não sou o responsável pelo Congresso, eu apenas fui convidado e vou precisar pedir desculpa porque, infelizmente, a gente fica sujeito a outras pessoas, e quando as pessoas não dão retorno pra gente, eu não posso ficar gerando expectativa em você, né? Então, infelizmente, acredito que esse congresso nem vai acontecer, porque eu não tive resposta. Então, vamos deixar esse caso para lá. Bom, comentando desse vídeo da semana passada, contra o AFC United contra o Orgrit. Nesse jogo aqui eu tinha falado que tinha valor um over 1,5, né? Uma lei Orgrit, ou então um over 0,5 HT. Todas as tips entrariam, né? O jogo terminou 2-0 para o UFC. Saiu um gol aos 14 minutos do primeiro tempo já. Então daria para pegar tanto o 0,5 HT quanto a lei, a Orgrit já no primeiro tempo, né? E já dá por encerrada a operação ali. Se você pegou o green aqui, meus parabéns. Tudo que eu mostrei que teria valor aconteceu. Então vamos para a análise de hoje. E o jogo que eu escolhi foi Náutico e Bragantino. O primeiro jogo que eu escolhi para fazer aqui. É o primeiro jogo brasileiro, né? Primeiro jogo de Série B do Brasil que eu estou trazendo numa análise. Todas as outras análises que eu fiz foram de jogos internacionais, mas por causa da falta de opções, né? Da falta de grandes jogos, eu preferi trazer um jogo de Série B. Por que eu não peguei um jogo de Eurocopa ou de Copa América? Porque esses jogos, a grande maioria, eles não têm grandes operações a serem feitas, né? A gente é meio que já quase previsível o que se pode fazer. Então eu prefiro realmente pegar um jogo que tenha valor de algo um pouco mais complicado da maioria das pessoas enxergarem. Então eu prefiro trazer um jogo que até talvez seria um pouco mais lucrativo, né, do que pegar qualquer jogo mais fácil. Então eu escolhi esse daqui. Esse jogo vai ser nesse sábado, às 4 horas da tarde, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, olhando os últimos 3 anos, a gente vê aqui ano passado, né, os 2 jogos do ano passado foram 2 vitórias do Náutico, e em 2014 foram 2 empates, 0-0 e 2-2. Existe um tabu aqui, né? Um tabu que o Bragantino não consegue ganhar do Náutico desde 2014, já faz quase 2 anos. Nos últimos 10 jogos, em todas as competições, a gente vê o Náutico com 3 derrotas, 1 empate e 6 vitórias, né? O Bragantino tem 5 derrotas, tem 2 vitórias e 3 empates. Então por aqui a gente vê que o Náutico é um time muito mais equilibrado, né? Muito mais
consegue resultados melhores. Na classificação da Série B, no geral, o Náutico aparece em quarto, com 16 pontos. O Bragantino está na zona de rebaixamento, com 8 pontos, metade dos pontos do Bragantino. Jogando em casa, o Náutico mantém a qualidade dele, né? Mantém o rendimento. Foram 12 pontos em 4 jogos. Todos os 4 jogos foram vitória. Não tem empate, não tem derrota. Foram 15 gols a favor e 3 contra. O ataque e a defesa do Náutico funcionam bastante. O Bragantino mantém o 17º lugar jogando fora de casa. Está entre as piores campanhas dos times que jogam fora de casa. Tem um pontinho só. São 5 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 4 derrotas. Marcou apenas 2 gols, sofreu 8. Nem o ataque nem a defesa do Bragantino funcionam direito quando joga fora de casa. Então a gente vê aqui todos os jogos do Náutico em casa, né? São 4 vitórias. O Bragantino tem 1 empate e 4 derrotas, né? E aí a gente vai analisar qual operação vale para ser feita. Nessa daqui eu trouxe, esse jogo foi até escolhido para a gente poder fazer uma operação um pouquinho diferente. Tá? Escolhi esse daqui para a gente fazer back, para a gente ver a possibilidade de back no favorito. Então, por que back no favorito? Vamos analisar então. O Náutico tem, como a gente já viu, ele tem 4 vitórias. Né? Para a gente fazer back ao favorito, ele precisa ter quantidade de jogos vencidos superior à quantidade de jogos não vencidos, que seria derrota e empate. Então, como ele só tem vitória, então a campanha dele favorece uma back a ele. Na campanha do Bragantino, o Bragantino também precisa te dar a campanha exata, né, a campanha ideal para você fazer a back no favorito. E o Bragantino precisa ter maior quantidade de jogos perdidos sobre jogos não perdidos. Né? Jogos não perdidos seria empate e vitória. Como o Bragantino tem 4 derrotas e 1 empate apenas, isso quer dizer que ele ajuda, né? Ele ajuda a back ao Náutico. Se você fizer a proporção, né, foi 1 empate em 5 jogos, né, dá 0,2 ou 20%. 20% é uma quantidade muito pequena. Você pode assumir esse risco, já que o Náutico tem somente vitórias quando joga em casa. Tá? Então, uma operação válida é a back ao Náutico. Então, eu nem vou se a back vale, com certeza a lei ao Bragantino também valeria, né? Porque a back é a operação extrema do mercado de probabilidades. Então, com certeza a lei ao Bragantino valeria. Tá? Não vou nem entrar no mérito da análise da lei. Outra coisa que dá pra gente ver aqui é que toda vez que joga em casa, dos 4 jogos que o Náutico fez em casa, somente um jogo ele não abriu o placar. E ainda assim ele venceu. Tá? Ele virou o placar. Os outros 3 jogos ele abriu o placar. Outra coisa que dá pra gente ver aqui é que em todo jogo do Náutico em casa acontece gol em primeiro tempo. Do Bragantino, todos os jogos que o Bragantino fez fora de casa, quem abriu o placar foi o time da casa. Somente esse 0-0, né, que ninguém fez gol. Somente esse jogo, somente esse 0-0
que não saiu gol em primeiro tempo, né? Todos os outros jogos saíram gols em primeiro tempo, o que também indica para a gente que vale um over 0,5 HT. Tá? Com relação ao mercado de gols, o Náutico, dos 4 jogos que ele fez em casa, foi 1 under 2,5 e 3 over 2,5. O Náutico é um time que oscila entre over 1,5 e over 2,5. O Bragantino, dos 5 jogos que ele fez fora de casa, 3 foram under 2,5 e 2 com over 2,5. O Bragantino é mais para over 1,5 só. Ele segura um pouco mais o jogo. Na análise classificativa do adversário, o Bragantino é 17º. Ele entra nessa área dos jogos do Náutico. Nessa área o Náutico só tem vitória. Foi um jogo com under 2,5, né? ou over 1,5, né? Se você preferir. Over 1,5. E 2 com over 2,5. Somente nesse jogo aqui, quem abriu o placar foi o time visitante, mas mesmo assim o Náutico virou. E os outros 2 foi o Náutico que abriu o placar. Todos os 3 jogos aconteceram gols em primeiro tempo. O Náutico é 4º, ele entra mais ou menos aqui. Nessa área o Bragantino só tem derrota. Foram 2 jogos com under 2,5 e um jogo apenas com over 2,5. Todos os 3 aconteceram gol em primeiro tempo e todos os 3 quem abriu o placar foi o time da casa. No quadro de gols, o Náutico tem 3,75 de média de gol marcado em casa. E o Bragantino tem 1,6 de média de gol sofrido fora de casa. O Bragantino marca 0,4, o Náutico sofre 0,75. Aqui fica evidente a zaga boa do Náutico, né? Ele não sofre nem um gol de média quando joga em casa. O Bragantino sofre aí uma média de 2 por jogo. Né? Ao mesmo tempo que o Náutico marca uma média de quase 4 gols em casa. Média de gol marcado mais sofrido do Náutico, 4,5. E média de gol marcado mais sofrido do Bragantino, 2. Se você for operar em mercado de gols, é melhor levar em consideração a média menor. E essa média menor indica que o over mais simples de ser alcançado aqui é o over 1,5. Cuidado com a sua entrada. Over 1,5 é o mais fácil de ser pego aqui. Eu acho que pegado está certo. Mas vou falar pego. Under eu não aconselho você fazer, né, porque a média do Náutico é muito alta. Ele tem 2 placares. Ele tem 2 placares com mais de 5 gols. Tá? 3 placares. Ele tem 3 placares com 5 gols. Não aconselho fazer under. Tá? Somente over. Jogos sem sofrer. O Náutico tem 50% dos jogos. Na metade dos jogos ele não sofre gol. E tem um traço em jogos sem marcar. Ou seja, ele marca gol em todo o jogo. Isso aqui é o ideal para um favorito. Tá? É o extremo do favorito. 50% de jogos sem sofrer e marcando gol em todo o jogo. O Bragantino tem 20% sem sofrer, sofre gol em 80% dos jogos, e 60% dos jogos sem marcar, onde mostra que o ataque dele é bem fraco. Tá? Então, por isso, configurado aqui também mostra que a back ao Náutico tem bastante valor.
Jogos com mais de 2,5 gols, 75% do Náutico. Com under 2,5, 25%. Do Bragantino, 40% com mais de 2,5 e 60% com under 2,5. Como visto, na média de gol marcado mais sofrido, o Bragantino costuma travar um pouco mais o jogo. Mesmo perdendo, ele não perde de placar muito dilatado. Então, com isso, vamos levar em consideração essa média, essa porcentagem alta de under, né? E fazer um over 2,5 para ser o mais simples a ser alcançado. Pode ser que o jogo vire 2,5? Pode, né? Por causa da média, a média alta de gol marcado mais sofrido do Náutico. Até porque ele tem jogos com over 2,5. Mas, né, não vamos ficar esperando que o milagre aconteça para poder dar dinheiro pra gente. Então, vamos focar no 1,5 só. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 4 jogos que o Náutico fez em casa, ele abriu o placar 3 vezes, 75%. Dos 5 jogos que o Bragantino fez fora de casa, ele não abriu nenhum. Dos 3 jogos que o Náutico abriu o placar, todas as 3 vezes foram em primeiro tempo, ainda 100%. O Bragantino não aconteceu, não fez nada disso ao intervalo. E vence no final. Dos 3 jogos que o Náutico abriu o placar, ele ganhou no final, 100%. Inclusive com uma reviravolta. O único jogo que ele começou perdendo, ele virou e venceu no final do jogo. O Bragantino tem 0 em todas as estatísticas. No momento de gols, quando é que a gente pode colocar aquele over 1,5? A gente vê aqui que o Bragantino tem uma média já alta de gols sofridos no começo do jogo, né, do 0 aos 15. Mas o Náutico não marca muito gol aqui. Tá, então vamos tentar focar aqui nessa média alta do Náutico dos 16 aos 30, inclusive para tentar pegar a subida da odd do 1,5. Tá, vamos esperar ela subir um pouquinho e aí a gente faz um over 1,5 por volta dos 15 minutos. Aí a gente vê se ela consegue ficar com uma odd um pouquinho mais aceitável para a gente entrar. O Bragantino não sofreu gol aqui ainda, mas a média do Náutico aqui é bem alta. Então, se esse gol não sair aqui, é provável que ele saia ou no meio do primeiro tempo. Aliás, no final, né? Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, ou ele sai no começo do segundo tempo. Tá? Mas como a gente viu que o Náutico costuma abrir placar ao intervalo, é bem possível que aconteça um gol por aqui, tá? Nessa média alta do Náutico aqui. Então, foca aí o over 1,5 para ser colocado mais ou menos no meio desse primeiro tempo e esperar um gol entre aqui e o começo do segundo tempo. Resultado final, aliás, placares, né? Resultado ao intervalo. O Náutico, todos os jogos que o Náutico fez até agora, não tem 0-0 ao intervalo. 2 jogos terminaram com 2-0 pro Náutico. E os outros 2 jogos também tiveram gols favoráveis ao Náutico. O Bragantino tem um 0-0 HT e 4 jogos que saíram gols ao intervalo. Foi 3 jogos que terminou o primeiro tempo com 1-0 para o favorito. E um jogo terminou 2-0. Resultado final de 0-0, o Bragantino só tem um
Todos os outros jogos que ele fez saíram gols. Do Náutico não existe 0 a 0 final. Todos os jogos aconteceram gol. Então, esse jogo é bem provável que não termine 0 a 0. É bem provável que tenha gols. Ok? Bom, então, finalizando a análise, tudo que a gente analisou aqui foi uma back ao Náutico. Né? Acredito numa back ao Náutico por causa da campanha dele em casa, somada à campanha ruim do Bragantino fora de casa. Acredito num over 0,5 HT. Acredito num over 1,5, né, por causa dos resultados do Bragantino e, inclusive, da média de gol marcado mais sofrido dele. Tá? Acredito num over 1,5. Muito focar primeiro no 1,5 do que no 2,5, né? E fazer essa entrada no meio do primeiro tempo para poder pegar a subida dessa odd do 1,5, mas para se aproveitar um pouquinho melhor da lucratividade dela. Até porque o Náutico não tem 0 a 0 HT. Então vamos dar uma olhada nas odds da Betfair. Então a gente tem aqui Náutico Bragantino nesse sábado às 4 da tarde. No mercado de probabilidades a gente vê aqui, lembrando, a liquidez está baixa, mas esses jogos, como eu já mostrei em outras análises, esses jogos recebem dinheiro horas antes, às vezes até minutos antes, e melhora bastante a liquidez. Então, essa back ao Náutico, ela está muito boa, está começando em 1,55, tá? 50% de lucro sobre a stake. Tá muito boa para colocar aqui. A lei, se ela ficar em 7,8, não aconselho entrada. Ela está muito alta. Se ela se aproximar de 7, né, se ela cair aqui e se aproximar de 7, ou cair mais um pouquinho, aí até fica melhor para entrar, se você quiser. Mas ela, ainda assim, ela está muito no limite, né, o limite de responsabilidade aceitável para se fazer lei aqui. Então o melhor mesmo é a back, até por causa de todas as estatísticas que a gente acabou de ler. Detalhe, esse jogo vai entrar, né? Tá marcado aqui, ó. Betfair está indicando que é possível se fazer trading nesse jogo, tá? O jogo vai entrar em live. E a odd do 1,5, o over 1,5 tá começando em 1,27. Se a gente esperar até os 15 minutos para fazer esse over 1,5, é bem possível que ela se aproxime de 1,40. Tá? 1,40 já fica melhorzinho aí para fazer essa entrada aqui e esperar o gol ou os gols, né? Se for possível. Jamais, como eu falei, jamais esperar todos os gols da operação que a gente faz, né? Porque a gente não está fazendo punt, a gente quer trading, para pegar uma meta com pelo menos um gol e sair do mercado. Então a gente vai tentar se aproveitar de um gol aqui. A odd do... Deixa eu dar uma olhada aqui no intervalo. Esse mercado está zerado. Tá zerado aqui. Se entrar dinheiro nele e essa odd do Bragantino cair para 5,3, tá? 5 e alguma coisa, vale fazer lei no Bragantino aqui, tá? Lei ao Bragantino HT. Por que lei ao Bragantino HT? Justamente por causa desses resultados. Todos os resultados do Náutico em casa, HT, favoreceram ele. E todos os resultados do Bragantino HT favoreceram o favorito, né, o time da casa. Então também vale lei ao Bragantino
HT. Isso somente se entrar liquidez aqui e essa odd cair, se emparelhar com esse 5.3 aqui. Aí vale fazer. A odd do 0,5 HT, vamos ver se tem liquidez aqui, se é possível mirar alguma coisa aqui. Não tem. Não tem nada de liquidez, nem odd tem aqui. Tá, então eu prefiro nem ficar mirando isso daqui. Vamos mirar mais aqui na Back ao Náutico, aqui 1,55. Se possível, leia o Bragantino HT. E over 1,5. Esse over 1,5. Todos esses mercados vão receber mais liquidez. Não entre em mercado abaixo de $1.000. Tá? Esses mercados aqui, eles vão naturalmente, por causa de falta de opções, esses mercados vão naturalmente receber menos dinheiro. Mas jamais entre em mercado com menos de $1.000. Isso é extremamente recomendável. Esse mercado, se você colocar dinheiro, você não vai ter uma lucratividade muito boa e corre o risco do mercado ficar suspenso e você ficar com seu dinheiro preso. Muito cuidado com a sua entrada, muito cuidado com a gestão do seu dinheiro, não force. E a análise foi essa. Tá? Agradeço muito você estar seguindo os vídeos até aqui. Muito obrigado. Compartilhe para seus amigos. Comente o vídeo. Clique em curtir se você gostou. Clique em não curtir se você não gostou. Preciso melhorar cada vez mais. De novo, me desculpe por ter gerado algum tipo de expectativa a respeito do Congresso. Vamos deixar isso para lá. Não sou o responsável por esse Congresso. E quando eu montar com certeza vou te dar todas as informações antecipadamente e vou vir te convidar com o maior prazer. Compartilhe o vídeo para seus amigos para eu poder ajudar cada vez mais pessoas. Espero que você pegue um green muito legal nesse jogo aqui. Bom final de semana, bons greens e até o próximo vídeo.